começaria por cumprimentar o Instituto, o Núcleo da Infância e Juventude, e deixar, depois desta longa audição, deixar já 2 ou 3 notas, começando pelo facto de esta é a 4ª audição que se faz no âmbito da matéria da adoção, e sendo que algumas respostas foram dadas. No entanto, em nome do PSD, há uma nota prévia que não posso deixar de vos fazer chegar, que é o lamento pela falta de informação. Ouvi com atenção quando referiram na fase inicial que acabaram por acordar na realização de um único relatório, feito aliás a partir do momento em que se criou o Instituto Nacional de Adoção, mas a verdade é que, malgrado essa decisão, sobre a qual não irei ser grandes considerações, a verdade é que os dados continuam a não ser muitos e continuamos com grandes dificuldades de conseguir avaliar o ponto de situação da adoção em Portugal e do apadrinhamento civil, exceto pelo relatório CASA, que pouco nos dá, e pelo relatório do Instituto Nacional de Adoção, mas que na verdade não nos dá uma série de informação que nos reportamos fundamental. E a começar agora a minha intervenção pela questão do apadrinhamento civil. Falaram aqui na necessidade de um revisitamento, mas a verdade é que eu gostava que nos dessem algumas notas se este Instituto não foi, desde o início, um fracasso completo. Basta atentarmos aos números dos últimos relatórios, onde tínhamos 2 casos de apadrinhamento civil, portanto, a sua existência é absolutamente residual, para não dizer quase nula. E é uma das preocupações, porque o apadrinhamento civil funciona, no nosso entendimento, quase como uma última ratio para um projeto de vida destas crianças. A verdade é que também, será que ao se estabelecer este regime como substituição à adoção restrita, não se fez, na tentativa de criar algo novo, não se abandonou um instituto que poderia ter algum futuro por um instituto novo que, na verdade, acaba por ser inexistente para além do papel. Também, relativamente às adoções, gostava que nos dissesse, primeiro, se também tem os dados e quais são os dados que tem para além dos 18 distritos. Porque nós compreendemos e temos clara noção que o Instituto de Segurança Social faz a articulação dos 18 distritos, mas interessa-nos também que os números de Lisboa, Açores e Madeira nos possam ser articulados e tratados como um conjunto, apesar de não ser aquelas que são as instituições que fazem o contato imediato com as situações de adoção em Portugal. Também temos aquele velho problema, que aliás ao longo das décadas se vai falando, das crianças desejadas dos 0 aos 3 anos e depois das restantes crianças acabarem num circuito onde há imensas crianças e muito poucos candidatos. E gostava de saber quais são as ferramentas, quais são as estratégias que a Segurança Social tem vindo a desenvolver, por forma a que os candidatos abandonem a imagem da família ideal e estas crianças não sejam também elas arredadas de um projeto de vida e de um projeto de adoção em detrimento daquelas que são as desejadas. Relativamente às fraterias também, quais são as estratégias que têm estado a ser usadas? Porque as fraterias são situações muito especiais e todos nós sabemos, mas a verdade é que, dentro do possível, é fundamental que estas relações se mantenham e, portanto, qual é a estratégia que está a ser pensada ou se há alguma parte que o Parlamento, aliás, os grupos parlamentares possam revisitar por forma a agilizar estes processos, onde seja possível manter estes laços familiares, mesmo num novo projeto de família, que é o da adoção. Também já agora gostaria de que nos esclarecesse, relativamente nestas faixas etárias que referiu, quais são as crianças desejadas, também em termos de etnia, de questões de saúde, se há aqui uma escolha, uma primazia para crianças, nomeadamente em função da sua ascendência ou não, ou se todas elas, se a situação relativamente às faixas etárias em causa é igual independentemente da sua origem étnico-racial, digamos assim, porque em termos de igualdade parece-nos muito importante na não discriminação que se faça esta análise cuidada para ver se é necessário outro tipo de intervenção para que não haja crianças
que pela sua origem ou cor de pele, no caso de assim ser, sejam preteridas nestes processos de adoção e assim sendo também de um projeto de vida construído e que todas as crianças têm direito. Relativamente à situação da Covid, que gostava de abordar aqui também, falaram aqui na vossa resposta que houve sempre contacto, se não físico, pelo menos... O tempo já passou 1 minuto. Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, aqui não tenho noção do tempo, mas iria mesmo terminar só com uma pequenina nota final, que tem a ver com o Covid e a ausência de contacto presencial e físico, bem como os confinamentos antes da entrada em qualquer instituição ou de algum contacto com família. Essas medidas não podem causar um prejuízo irremediável nos projetos destas crianças e, continuando nós a viver no Covid, quais são as ferramentas que vão ser adotadas para que isto não se repita? Muito obrigada pela tolerância.